Vamos lá, bruxinha querida está de volta. Previsões para todos os signos. Previsões para todos os signos, tudo bem? Em uma semana que ninguém mais pode culpar Mercúrio retrógrado. Infelizmente, Acabou, gente. Acabou essa era. Mas infelizmente que bom, né? não, felizmente, né? Nossa, ontem eu vi a lua cheia, que linda. Maravilhosa, né? Estamos nessa força da lua cheia também com Mercúrio retrógrado, já foi de arrasta, acaba hoje. Então não temos mais desculpas para não entender o que o outro está falando ou em se comunicar. E de terça para quarta nós vamos ter uma chuva de meteoros. Então quem puder, depois da meia-noite de terça para quarta, olhar para o céu e fazer seus pedidos, que aquelas estrelas realizarão com certeza, porque a energia dessa noite é de manifestação de desejos. E é uma semana que a gente vai colher, então, porque na semana passada tivemos o portal 8 do 8. Portal alinhamento dos planetas. A lua cheia, o fim do Mercúrio retrógrado. Então agora esse segundo semestre tende a andar melhor? Tende a andar melhor, principalmente a partir de setembro. Porque mês de agosto é um mês da gente se organizar, de resolvermos algumas pendências e ir embora para o final do ano sem nada preso. E esse é um bom momento, essa semana principalmente, porque nós terminamos ela no dia 16 com a lua minguante. Então, no fim da semana, a gente mingua. Então, a gente se liberta do que falta para que na outra semana as coisas começam a subir mais. Vamos colocar o mantra e partir para os signos, para as previsões? Você que está chegando agora, este é o mantra da semana. O mantra da semana é: eu escuto, compreendo e sigo com leveza. Eu escuto, compreendo e sigo com leveza. E iremos escutar agora, compreender e seguir com leveza todas as previsões para os signos. Com certeza. E repitam esse mantra aí pela semana que vamos precisar. Vamos começar conversando com os arianos? Arianos, estaremos em uma semana que a gente quer falar tudo, quer resolver tudo, a gente quer agir, mas é uma semana para a gente ir com calma nesse sentido. Por quê? É uma semana que pede um pouco de pausa, de ressignificação. O novo está chegando, as coisas vão acontecer, você tem muito a dizer, mas é muito importante você não forçar as situações. É você falar sim o que você pensa, tirar da frente o que precisa, mas na maior parte da semana é importante você parar um pouquinho e ressignificar as coisas para que ela possa continuar andando para a direção que você deseja. Um pouco de estratégia, Um pouco de estratégia, com certeza, e de presença, não de forçar muitas coisas. Às vezes você só precisa estar lá, estar nas situações, não falar e dar opinião de tudo. É uma semana para você guardar um pouquinho mais para você. Uma carta para os arianos? Arianos, o imperador. Nós temos aqui a força, o imperador, ele é o pai, ele é o que cuida de tudo e de todos, mas você não pode esquecer de cuidar de você e também não esquecer de que você não pode fazer mais do que dar um conselho ou ajudar aqui ou ali, né? Você não pode viver a vida das pessoas por elas, então deixe que as pessoas vivam suas próprias vidas no sentido de, por mais que a gente queira proteger, às vezes não dá, e não forçar muito a barra das situações, mas para você se impor sim nas coisas que você deseja, sempre com calma e empatia. Essa carta é um bom conselho do tarô, né? Conselho. Um lembrete daqueles para você carregar Com consigo. certeza. E faz muito sentido com os arianos essa semana. Totalmente. Vamos conversar agora com os taurinos. Taurinos, estamos numa semana muito interessante, que o passado pode voltar à tona, mas olha que interessante, que bom que ele está voltando agora, porque tudo que você precisa, você tem para resolver essas coisas que estão voltando. Então, talvez lá atrás você não tivesse as ferramentas necessárias, mas essa semana você tem. Então, tudo que vier, acolha e resolva tranquilamente. Vai ser uma semana de decisões muito importantes, mas também é muito importante você entrar na energia da neutralidade e da justiça. Você ser justa, as decisões justas, ser neutra no que for necessário, ser imparcial e decidir de forma equilibrada, onde a razão e a emoção vão funcionar, mas sempre pensando se isso que você está fazendo é justo com os outros, mas com você também. E essas pendências do passado que retornam são em todos os campos da vida? Em todos os campos. Um pouquinho mais no emocional, relacionamentos de amigos, qualquer tipo de relacionamento está pegando mais para esse lado. Mas se aparecer, resolva tranquilamente. Não está muito para o profissional, está mais para as relações pessoais mesmo. Uma carta para os taurinos. Os enamorados. Aqui fala muito sobre você colocar suas relações exatamente no meio entre a razão e a emoção. Fala sobre você apoiar as pessoas que você ama, mas também pedir apoio para aqueles que você confia. Então, é uma semana para você
ponderar as suas ações, as suas palavras, mas você não deixar de falar também, porque muitas vezes aquilo que você sente, a pessoa até sabe, mas quando você fala, verbaliza, isso fica mais forte. Então fale, o óbvio precisa ser dito. Então aproveita essa semana e fale para as pessoas que você ama, que você as ama, e também na parte profissional, olhe com mais carinho para parcerias ou novos começos dentro da empresa. E o que é óbvio pra gente, nem sempre é óbvio pro outro, né? Exato, e assim, por mais a gente é casado, eu sou casada há 10 anos. Poxa, mas eu tenho que falar que eu amo, eu tenho que falar que aquilo foi legal, que não foi. Então traz isso para sua vida que vai fazer as pessoas ao seu redor ficarem muito felizes. Semana dos Geminianos. Geminianos, estamos numa semana maravilhosa, a gente estava até falando ali. Ai, que bom! Uma semana de bons resultados, de colheita, uma semana de clareza, de vitalidade e de reconhecimento. É uma semana que vocês terão conversas bem importantes que vão te esclarecer e te direcionar para o melhor lugar, para onde você realmente deve ir. E é uma semana que vai te libertar das dúvidas. Então, é muito importante você pegar tudo que você vai viver essa semana e olhar no macro. Não só naquela conversinha, como essa conversa eu posso levar para a minha vida. E isso vai trazer muitos resultados positivos. E essa colheita vai acontecer em que campo da vida? Olha, aqui, essa semana a gente está mais para o emocional, mas eu entendo que no profissional o reconhecimento e o esclarecimento de algumas situações faz muito sentido também. Boas por notícias, toda a energia. então. Boas notícias. Uma carta para os geminianos. Difícil de sair essa carta, hein, Dani? Menina, e veio quem? O julgamento. Nossa, o julgamento chegou. O julgamento, ele vem falando justamente de colheita. Então, para você que vem plantando, você vai colher. Alguns gostam dessa carta, outros não. Eu adoro, porque eu acho que a colheita ela é sempre importante para as pessoas que vão atrás dos seus objetivos. Então, essa semana você vai literalmente colher tudo que você vem plantando. E se você não plantou nada, começa a plantar agora, porque é segunda, dá tempo. Exato. E é um bom lembrete, né? A gente só colhe o que planta. Exatamente. Semana dos cancerianos. Cancerianos, estamos numa semana muito legal de autocuidado, de olhar para dentro de si, cuidar da sua casa interna, vamos dizer assim, mas uma semana para você cuidar do seu emocional, principalmente o seu emocional, mas cuidar dos seus projetos, o que você deseja que cresça na sua vida. Essa é a semana de você cuidar com muito afinco, porque dependendo de onde você plantar esses projetos, você vai colher rapidamente, já para o final desse mês. Então, você está no momento de fertilidade. Então, é muito importante que você entenda o que você quer que cresça na sua vida e você cuide disso como uma sementinha mesmo, para que ela cresça muito forte. E isso vale também para o negativo? Se a pessoa não planta e reclama, vai maximizar também essa semana? Com certeza, com certeza. E eu acredito muito que as oportunidades, elas não batem duas vezes na mesma porta. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, a pessoa estava esperando a sorte bater a sua porta, mas aí demorou demais, ela foi achar um trevo de 4 folhas no quintal e quando a sorte veio bater, ela estava ocupada lá no quintal. Se é que vocês entenderam alguma coisa que eu falei, o que eu quis dizer foi, não perca tempo, a vida é uma só, então se você quer colher algo, você mesma vá plantar, não espere que chegue até você, melhorou, né? E não perca nenhuma oportunidade. Isso, esquece que é a o parte trevo. de não abrir a porta e mexer no trevo. Esquece o trevo e a porta, vamos ficar só, não vamos plantar, é melhor. Vamos ficar na carta, carta para os cancerianos. Gente, olha, os cancerianos ficaram muito felizes. Olha lá, tá? Eu já estava sentindo a energia da carta que ia vir. A roda. A roda da fortuna. Ela vem falando que instabilidades virão na sua vida, mas o dia que não vier é porque não tem mais vida. Então, enquanto a gente tem problema para resolver, quer dizer que tem muita vida para viver. Enquanto a gente tem situações para movimentar, é que tem muita vida para movimentar. A única dica dessa carta, além, é equilibre a razão e a emoção e mantenha a harmonia em todos os dias dessa semana. E a roda gira e a gente tem que se esforçar ao máximo para ficar como esse gato, né? Divo. No topo dela, em cima. Lindo. E vai girar e ele vai continuar divo ali. Bem maravilhoso. Inclusive, esse baralho está um arraso, Ele é né? lindo, é dos gatos. Esses gatinhos, semana passada foi dia deles, na sexta-feira. Foi, né? Dia dos gatos. E hoje estão conosco aqui. Muito bem, vamos agora conversar com os leoninos. Leoninos, estamos numa semana de sensibilidade à flor da pele. É uma semana de intuição, é uma semana que você vai estar muito intuitivo. Então, sim, ouça a sua intuição. Mas é muito importante você ouvir essa frase que eu disse. A sensibilidade à flor da pele. Nem tudo é um ataque e nem tudo é pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas vão bater
em vocês de uma maneira estranha. Então tenta relevar, tenta deixar para lá, porque a sensação é que a gente está sendo atacado, mas não é uma semana de grande sensibilidade. A gente estava até conversando aqui nos bastidores que a vontade é de sentar às vezes e chorar, sabe? Ai, não consegui lavar roupa, choro. Sabe um negócio assim? É porque tá mudando. Isso mostra que você está passando por uma grande mudança. Então você se reconhecer como você é hoje vai fazer com que esse período seja mais breve. Porque é aquela coisa do eu não sou mais a mesma mulher do que há 3 minutos atrás. Então quem eu sou hoje? Chegou a hora de você se reconhecer nessa semana. E essa questão do ataque, isso vai gerar discussões e brigas por uma má comunicação? Totalmente. Discussões, brigas ou você pior, que eu gosto de uma discussão, eu sou de escorpião. Mas, não que todo escorpião seja assim, mas eu gosto de debater. Mas não é nem o problema a discussão. O problema é, às vezes, você engolir e guardar isso e isso acabar com uma relação, acabar com a sua visão de uma pessoa. E, claro, nesse tipo de semana, qual o conselho que eu posso dar para vocês? Tenham muita paciência. E o que não tem uma solução imediata, respira que na hora certa, a solução vem para você, cai no seu colo. Não precisa se estressar, evite pessoas que ficam falando dos outros, sabe? Evite esse tipo de pessoa tóxica. Essa é uma semana para elas ficarem longe de você e você cuidar de você, ficar tranquila e feliz. Uma carta para os leoninos. Ah lá, gente, Dona Temperança. A temperança é a carta do equilíbrio. Ela pede harmonia e equilíbrio em todos os dias da sua vida. Então, se quiser, até pesquisa depois sobre essa carta. Ela é muito forte nesse sentido. Equilibra sempre a razão e a emoção. Tô ficando muito nervosa? Para, respira e depois você vai agir ou falar ou até pensar para não ficar pensando mal das pessoas sem necessidade. Não é nem o 9 nem o 90, né? Tem muitos números entre um e outro. Muitos números, isso mesmo. Boa semana para vocês. Virgem. Virginianos, estamos numa semana desafiadora, numa semana de que você vai se pegar em padrões repetidos. É uma semana de libertação, é uma semana que você vai conseguir identificar aonde você tem os pontos de autossabotagem na sua vida. É uma semana que é muito importante você administrar essas coisas que estão acontecendo aí às vezes você fica muito nervosa ou fica muito passiva, tá numa montanha russa de emoções. Essa é uma semana de você colocar tudo numa planilha, organizar isso e se libertar do que não está te fazendo bem. Nunca se esqueçam que quando eu falo não está te fazendo bem, não é porque você gosta da pessoa que ela te faz bem. É importante você entender quais são as pessoas que você gosta, mas que te fazem bem, que agregam valor na sua vida. E é muito importante você tentar entender quais padrões você está repetindo na sua vida que estão te fazendo mal. Então é uma semana de autoanálise. Nossa, eu nunca consigo guardar dinheiro, mas por quê? A culpa é de quem não tem culpa. É, às vezes, uma mudança de postura que você consegue organizar tudo. E ao organizar esses sentimentos, eu transformo isso em ação também? Com certeza, com certeza. Aliás, a ação ela é necessária. Porque essa semana, a sensação que eles vão ter é de bagunça. Fala, gente, mas a minha vida tá uma bagunça. Eu não consigo fazer isso, eu não termino às vezes o que eu começo. Tem pessoas me cobrando. Então, vai ser literalmente a ação. Então, organiza isso e vai para a ação para você realmente trilhar um caminho organizado que faça sentido para você. Uma carta para os virginianos. E principalmente olhar a autossabotagem. Olha só, gente, quase veio duas duas cartas. Mas essa aqui parece até que é a Lua. Gente, a carta da Lua, ela literalmente fala de autossabotagem. Ela fala de ilusões que a gente cria, né, na nossa vida, em cima de pessoas, situações ou de nós mesmas. Então, olhe muito para você. O que você acha que você está se autossabotando? Por que você não vai conseguir fazer isso? Porque você não tem as ferramentas necessárias ou porque você já está se autossabotando? Olhe com carinho para isso, que vai fazer toda a diferença na semana. Mas será uma semana desafiadora. Porque eu acho que toda vez que a gente tem que fazer uma autoanálise é difícil. É muito difícil. É muito complexo. Ou a gente se olha muito com o copo vazio, ou a gente vê o copo cheio transbordando e fala, mas eu não tenho problema. Mas a tendência é a gente se olhar com o copo mais vazio. E é uma semana de plantio. A gente fala tanto, né? De que a gente só colhe o que planta, então agora é hora de plantar, organizando tudo. Exatamente, deixar tudo separadinho, divididinho. Semana dos librianos? Librianos, aqui, obrigada. É uma semana de
paciência, uma semana de ponderação, uma semana de que assim, a pressa não vai resolver seus problemas, você brigar não vai resolver seus problemas, você chorar não vai resolver seus problemas. Chorar às vezes alivia um pouco dores emocionais e questões, mas é importante a gente entender que tudo tem o tempo certo de acontecer. E essa semana vocês estarão de verdade passando por isso, por não é hora. Vocês já pediram conselho para alguém e aí a pessoa fala, não é hora de você saber? Você fala, poxa, o que eu faço com a minha ansiedade, com a minha curiosidade? É justamente o que você vai fazer essa semana. Você vai administrar essas sensações e sentimentos que estão chegando a você. Você está com um problema muito sério, algo que você precisa se aconselhar, busque conselho dos mais velhos, dos mais sábios. Mas é importante você também entender qual é a sua emergência em saber de certas coisas ou decidir certas coisas. Você vai conseguir olhar para as pessoas e para as situações com mais verdade. Então, nessa semana, vamos dizer que você terá revelações e as máscaras de todas as pessoas ao seu redor vão cair. Nossa, Dani. Legal? Eu gosto. É desafiador, mas é interessante, porque aí a gente trabalha com a verdade, né? Com o que é concreto. É isso. Então, assim, amiga e amigo que me ouve aqui nesse momento, lembrem-se de mim essa semana. Na hora que a máscara cair, não se assuste. Agradeça por você estar vendo a verdadeira face de todos ao seu redor. Uma carta para os librianos. Quero ver, depois vocês me contem. Eu fico super por favor. curiosa. E o sol vem te brindando com caminhos abertos, abundância, prosperidade. E vem lembrando você que o sol ele é necessário e o sol é uma luz que ninguém apaga. E aqui o sol, para mim, representa muito cada um de vocês. Vocês têm o brilho de vocês, a luz de vocês. Então é muito importante que vocês nunca se esqueçam que vocês estão no lugar onde vocês se colocam. Então, se coloque no lugar que você quer estar e não deixe ninguém te colocar em qualquer lugar que seja. É literalmente a luz no fim do túnel. Literalmente, isso mesmo. E o mais legal, você é a sua própria luz no fim do túnel. Então, a mão que você, me dá uma mão, é a sua mesmo que você pode contar. Se abraça, se ame, se valorize e vá em frente. Semana dos Escorpianos. Escorpianos, estamos numa semana para você renovar a sua fé, para você voltar a acreditar em si mesmo, mas é uma semana em que os seus pensamentos vão fazer toda a diferença no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Tenha bons pensamentos. Essa semana vocês estão atrativos, então tudo que vocês pensarem vai vir para você, pro bom ou pro ruim. Então é uma semana de bons... Tem um Peter Pan, não tem, que fala bons pensamentos te fazem voar? É literalmente isso. Se você conseguir focar no lado positivo das situações, tudo vai se resolver de uma maneira positiva e benéfica para você. Então essa semana é o seu mental que vai mandar em tudo isso. Pede para você ter paciência, fala que você também terá grandes revelações na sua vida. Então, quando você faz suas orações, peça a verdade sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, que a verdade virá para você. Mas também quando essa verdade vir, aceite ela. Porque às vezes a verdade vem falar, não, aceita, abraça essa verdade e trabalhe com o melhor lado dela. Qual estratégia você usa, Dani, para mandar embora pensamentos negativos e realmente viver pautada nos pensamentos positivos? Então, eu tenho uma cabeça que não para, assim, eu sou muito agitada. Eu, Daniela, pessoalmente, eu só consigo quando eu racionalizo pro outro lado. Até numa crise de ansiedade, alguma coisa, eu preciso pensar em outra coisa. Então, eu foco em fazer algo diferente. Eu vou ler um livro, eu vou conversar com alguém, eu vou produzir alguma coisa, eu vou trabalhar, eu tenho que racionalizar. Ou eu vou fazer alguma coisa que eu não preciso pensar muito, que eu até tava falando mais cedo com a Camila. Sabe, tipo um filme de Natal que você põe e você só fica tipo, nossa, você não pensa em nada, você só olha, assim. Isso funciona pra mim. Ocupa a minha mente. Eu preciso ocupar a minha cabeça. Cada um tem que buscar uma estratégia, né? Pra controlar a mente. Essa é a minha, porque se a minha cabeça não estiver boa, não vai funcionar, não. Uma carta para o signo de Escorpião. Tirando pedras e banhos e tudo isso. Atividade física me ajuda muito também. Eu mudei totalmente depois que comecei a academia. Bastante. Quando eu não consigo vibrar positivo, assim, tô tomada por pensamentos negativos, suar faz bem. Então, pra mim, mudou a vida. Essa semana, por causa da reforma, eu fiquei sem ir, gente. Eu quase tive um treco, acredito se puder, mas eu odeio. Mas faz bem. Olha um enforcado. Olha que graça. Tudo a ver.
Escorpianos e escorpianas, o enforcado maravilhoso vem dizendo exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Enxergue as coisas de um ângulo diferente. Busque ângulos diferentes da mesma situação ou da mesma pessoa. Nesse caso, positivamente. Tente olhar sim o lado positivo de tudo essa semana, que no final da semana você vai ver o quanto de coisas boas você atraiu para sua vida e que também você vai espantar, porque quem também é luz ofusca quem não gosta de luz. Quem não sabe lidar com a luz, foge da luz. E é bonito de ver essa carta, né? Porque o gatinho tá super confortável, brincando. Mas tá de ponta enforcado, cabeça. de ponta cabeça. E esse é o charme da carta do enforcado. Você não vê nenhuma carta que alguém está enforcado. Sempre é pelo pé, porque é uma opção do personagem do tarô de ficar de ponta cabeça para enxergar as coisas de um ângulo diferente, literalmente. Signo de Sagitário, vamos conversar agora com eles. Sagitário, estamos numa semana de novos começos, de libertação, mas principalmente de encerramentos. Então, nessa semana é necessário que você encerre ciclos. Qual tipo de ciclo? Qualquer um que está te incomodando. Beijo. Ai, mas não tem mais, não tem menos. E assim, gente, de verdade, quando eu falo encerramento de ciclo, a gente sempre pensa num relacionamento, num trabalho, alguma coisa assim. Não, são padrões repetidos também. Quantas vezes você se colocou num lugar que não era seu, nessa coisa que você tá aí mastigando, ruminando, que não tá te fazendo bem, encerra tudo que tá te incomodando. Tira essa insegurança, acabou de insegurança. Começa uma nova fase da sua vida agora. E pede para que você também planeje grandes coisas, porque essas grandes coisas vão se realizar com certeza e em breve. Pense nos detalhes, pense em como você vai chegar até lá, mas pense grande, porque o novo está chegando na sua vida e você abrindo espaço para o novo vir com toda essa força, com certeza esse planejamento gigante vai acontecer. E o pensar grande pode ser algo profissional, algo emocional, não importa. Não importa, isso mesmo. Você quer abrir sua empresa, agora é a hora de você pensar nisso. Quero fazer uma grande viagem, o que é grande para você? Eu não ouso pensar isso. Ousa sim e ousa realizar também. Então aproveita essa semana para fazer um planejamento bem detalhado do que você deseja, coloca uma meta e aproveita para tirar o que não está servindo, ocupando espaço sem precisar e vai em frente. Uma carta para os sagitarianos. Ah lá, que interessante. Gente, tá demais conexão hoje. Essa é a carta da morte e ela fala sobre o quê? Encerramento. Que é exatamente o que a gente está falando. Então, de novo, o tarô vem nos brindar e vem literalmente sacralizar aqui que o quê? Nós precisamos finalizar ciclos para que o novo chegue na nossa vida. E aqui eu vou voltar a dizer, não é só ciclos terrenos, né, materialistas, e sim ciclos internos às vezes. Talvez chegou a hora de você parar de se colocar num lugar de vítima e virar protagonista da sua vida. Ou chegou a hora de você parar de ouvir o que os outros falam e você ouvir o que você fala de você e seguir em frente. É sobre encerrar ciclos para abrir espaço para o novo. Perfeito. E essa carta, hein? De uma força. E ela é bonita, né? Bonita. Não é feia, né? Não é uma carta assustadora. Capricórnio agora. Capricórnio, estamos numa semana maravilhosa de reconhecimento, de conclusão, de conquista. É uma semana como se você sentisse que tudo encaixou. Sabe quando você fala, puxa, agora... Sabe aquele dia de trabalho corrido que você chega em casa, você toma aquele banho, coloca o pé assim no sofá, deita, põe aquele filme que você queria assistir e fala, nossa, realizei, o dia foi bom, foi produtivo. Essa é a sensação da semana deles. Nossa, que maravilhosa a sensação. Né? E de muito trabalho, de muitas coisas que eles vêm fazendo nesses dias, mas fala que tudo se encaixou e que você literalmente vai colher tudo que você plantou. É uma semana assim ainda de reavaliar, de fazer alguns planejamentos, porque para todos os signos está assim, mas é importante você se permitir ficar em silêncio, você se permitir... celebrar essas resoluções e também entender qual é o seu papel em tudo isso, o quanto dependeu de você para você chegar onde você chegou. Tem que ter reconhecimento. Isso mesmo. E o auto-reconhecimento. Isso mesmo. Porque às vezes você fala, eu conquistei por todo mundo. Não, foi você que levantou aí cedo, que não chorou, ou que chorou, mas aguentou, enfim. É o momento de você se valorizar e de você colher frutos também. Uma carta para eles. Uma semana de colheitas. Nossa, vieram duas. Então a gente vai nas duas, né? Eu acho que dessa vez é justo. E aí, nós temos a Torre e a Justiça. É isso, né? Nós temos o quê? Você foi tirado da zona de conforto, você conquistou o seu lugar com a sua força, com a sua determinação e persistência.
mas a justiça vem dizendo para você continuar caminhando com justiça e ética, porque isso vai continuar dizendo quem você é de verdade e os resultados que você vai ter na sua vida. Interessante que saiu duas, né? Muito interessante. Presente para você, capricorniano. É isso, e a Torre falou que você ainda está sendo tirado da zona de conforto, mas isso até agora só fez bem para você. Os aquarianos, nós estamos numa semana de reencontros, reconciliações e reflexões maduras. Será uma semana de avaliação, de autoavaliação, mas principalmente uma semana para você colocar a sua consciência no jogo, né? Para jogar, entender o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Quando a gente fala sobre reencontros e reconciliações, nós estamos falando do que é de verdade, do que é verdadeiro. E não porque você precisa fazer isso porque alguém falou que tal pessoa tá mal, você tem que se reconciliar. Não, só vale o que for de verdade. Então, esses reencontros, essas reconciliações, elas virão com muita força essa semana, mas é muito importante você entender o que é verdadeiro para você, o que faz sentido para você. E o que não faz, realmente tem que ficar para o passado. Vai partir da pessoa, então ela vai sentir essa necessidade. Ela vai sentir essa necessidade e assim, nessa condução de você reavaliar, de se recolocar em algumas situações, você vai entender o que faz sentido ou não. E isso vai ser muito importante para você que às vezes fica, ai, mas aquela pessoa lá do passado era super legal, não sei por quê. Aí ela volta, aí você entende o porquê que você se separou lá atrás, ou porque você deixou no passado. Porque às vezes aqui no presente a gente esquece de alguns detalhes. Então essa semana vai ser muito importante para você também se ressignificar como ser humano e entender aonde você quer estar até o final do ano. Uma carta para os aquarianos. Ai, que lindo, o mundo. Ah, essa carta é muito especial. Muito. Isso mostra o quê? Que você também será coroado com a realização dos seus sonhos e com as pessoas verdadeiras e que merecem estar ao seu lado. Quando o mundo chega na sua vida, ele vem te dizendo que você pode tudo, literalmente tudo. Basta você querer e, óbvio, ter as pessoas corretas ao seu lado para que você também não se atrase, porque levar bagagem demais ou pessoas que estão indo para outro caminho, remando contra, vão com certeza te atrasar. E fechamos com os piscianos. Piscianos, estamos numa semana muito importante. Devemos equilibrar a razão e a emoção e ficar literalmente nesse meio do caminho. Mas é uma semana de escolhas importantes. É uma semana de decisões. É uma semana que você precisa tomar decisões. Preciso agir, então. Agir, tem que decidir. Ah, mas eu não tenho nada para decidir. Vamos conversar 2 minutinhos aí, me chama para um café, que você vai ver que você tem coisa para decidir. É só você encontrar que você acha. Exatamente. Se procurar, na verdade, procurar que você acha. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender que às vezes você precisa pôr um fim numa postura, num pensamento seu, numa amizade, num qualquer coisa, gente. Mas o que às vezes não é nem por fim, é escolher. O que você escolhe para sua vida? Eu escolho ser feliz, eu escolho isso aqui, eu escolho aquilo lá. Toda escolha faz você colocar algumas coisas de lado. Toda escolha você acaba perdendo alguma coisa ou ressignificando outras. Então, essa é literalmente uma semana de decisões importantes e de escolhas. E eu espero de verdade que você escolha você e o seu bem-estar. Então, qualquer coisa que você precisar decidir, se coloque em primeiro lugar. Um conselho extra das cartas para os piscianos. O Papa. Ele vem falando o quê? Ética e valores. Você precisa continuar seguindo sua ética e os seus valores. O que tem valor para você, o que é valoroso, o que é ético para você, é isso que você vai seguir. Jamais abra mão disso por ninguém e por nada, porque você vai contra quem você é. Então, siga o que tem sentido para você e o que não te fere, não fere seus valores. Essa é a base, é o mínimo, né? É o mínimo, exatamente. E uma ótima semana para todos nós. Temos um conselho extra? Temos é isso? Um conselho. Vamos para a roleta. Qual é o signo da vez dessa semana que vai receber um conselho extra? Roleta dos astros. Peixes. Olha, acabamos de falar com os piscianos. Então vamos lá. O carro, maravilhoso. Esse carro é maravilhoso, essa carta. Essa carta vem dizendo o quê? Piscianos e piscianas, você pode traçar um destino, um caminho, planejar um sonho, não importa, isso vai se realizar. Essa carta diz,
vai realizar e manifestar seus sonhos e objetivos. Mas isso vai depender de você, do quanto você está disposto a abrir mão e a caminhar. A gente sempre fala aqui, esse é o meu destino é chegar lá na praia. O tempo que você vai levar para chegar lá vai depender se seu carro está com uma manutenção em dia, se tem gasolina no carro e quantas paradas você vai dar até você chegar lá na praia, lá no seu destino. Isso significa que você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma, se alimentar de coisas boas e seguir em direção ao seu destino sem parar. Ou se for para parar, pare muito pouco só para respirar e para continuar, para que você alcance seus objetivos o quanto antes possível. Mas é uma carta de realização de sonhos. E você é o carro. E você então, é o carro. Você é responsável por essa manutenção. Exato, e responsável por ir. Tudo tá na sua mão. Quer coisa melhor do que isso? É isso. Você tá com tudo, só vai. Vamos agora conversar com os aniversariantes. Você, primeiramente, parabéns, né? Feliz novo ciclo e essa carta é sua. Então, feliz aniversário, feliz novo ciclo para todos. A carta que nós temos é a carta do mago. Então, é literalmente do dia do seu aniversário, hoje, nessa semana, meu aniversário é hoje, daqui um ano, essa carta vale. Ela fala sobre novos começos, sobre realização e sobre você ter tudo o que você precisa nas suas mãos. Você só precisa colocar em prática. Se você olhar bem para essa carta, tem os 4 naipes do baralho na mesa desse mago, mostrando que você, em tudo que você toca vira ouro, você é alquimista, você faz a coisa acontecer. Você só precisa colocar literalmente a mão na massa para que as coisas aconteçam. Então é um ano de ação e realização de sonhos. Mas o que é preciso, você já tem tudo. O aniversariante já tem. Já tem tudo. Aproveite. O que aparecer, você abraça, porque se apareceu, é porque você pode fazer. As ferramentas estão aí. Exato. Só vai. Vamos agora para as cartas, Dani? Então, nós tiramos no início, do encontro com a Dani. A primeira é focada no amor, nos relacionamentos. E aí a carta que vem é o enforcado, então é uma carta de não. É uma carta que fala que você precisa de buscar o equilíbrio e equilibrar a razão e a emoção. Esse é o ponto maior, mas é uma carta de não. Segunda carta, o foco é no dinheiro, no trabalho, na viagem, o que for material, mora aí. E aí a carta é a torre. Também é não. É uma carta de não. E é uma carta que fala que se você forçar muito a barra para acontecer, pode ter perdas financeiras. Minha nossa, é um super não, então. É um super fica a dica. É um super não vá por esse caminho. Não vá mesmo, exatamente. E a última carta é da saúde. Da saúde nós temos um sim, que é o bom. Papa. E aí ele vem falando, sim, vai ficar tudo bem, mas é muito importante você ter a sua fé em dia, buscar o que te faz bem nesse sentido de fé, mas principalmente seguir seus valores e ser ético em tudo que você faz. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Posso falar uma coisa que eu esqueci? Claro que pode. Esse fim de semana eu tô no Rio de Janeiro. Uau! Vai fazer o que por lá? Eu vou dar um curso na sexta-feira, uma oficina de feitiços, e no fim de semana eu tô na Mystic Fair, que é uma feira lá, que eu esqueci o nome, na Lagoa. Olha que louca, vem falar e nunca lembra. Eu sou assim mesmo. Mas tá lá nas minhas redes sociais, eu tô na Mystic Fair e eu vou ter um stand lá para fazer benzimento gratuito. Muito bacana. Parabéns, Dani. E aí as redes sociais é @magiadebruxa, é só seguir para que você encontre mais informações. E tem também o WhatsApp da Dani, que é o 99824 9730. 99824 9730. Dani sempre com a gente. Muito nosso obrigada. presente do início da semana. Muito...